Bom dia, bom dia, bom dia, geração do avivamento, sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, amém? Um dia muito especial para você, hoje é dia 20 de janeiro e se você começou essa maratona junto comigo, eu quero te parabenizar, porque fazem exatamente 20 dias que nós estamos despertos, amém? Acordando todos os dias cedo, acordando para encontrar o Senhor. Seja bem-vinda, Sueli, Clara, Meire, Cristina, Ceissa, Bruna, Mariana, Luciana, Shalom, Shalom, amém? Para todos vocês, no nome e na autoridade de Jesus. Shalom, Guzmão, Gil, Shalom, Vanessa, Shalom para todos vocês, amém? Como que vocês estão? Como que vocês acordaram? Amém? Shalom, pastora Jerusa, Nani. Shalom para todos vocês. Ai, eu fixei errado, peraí. Deixa eu fixar isso. Fixei errado, Nani. Vou fixar agora. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Como que vocês acordaram? Aqui tá garoando, chovendo um pouquinho agora cedo. Meu amigo Vicente, 6h30 o café tá pronto, tá? Te espero. 6h30 o café da manhã tá pronto aqui nessa casa. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver, pastor, eu não tô me sentindo bem. Faz uma oração de guerra aí agora. Já repreende em nome de Jesus todo dardo inflamado, todo mal, em nome de Jesus, amém? Gente, às vezes você pode começar a passar mal de madrugada, tá? Porque por causa da live, né? O horário, né? Agora são 4h46 da manhã, amém? Érica, seja bem-vinda. Ellen, seja bem-vinda. Adria, seja bem-vinda. Enzo, amém? Sejam todos bem-vindos. Aline, sejam todos bem-vindos. Amém? Aqui -7. Avelina, onde você tá, minha querida? Que lugar é esse que você tá? Deixa eu mais cabelo aqui. Que lugar é esse que você tá, Avelina? Como que é o nome aí do seu? Onde tá -7? Gente, tudo indica que até o final de janeiro vai estar muito frio em muitos lugares. Um frio avassalador, um frio que não se escutou falar nesse frio. Amém? Tudo indica, tá? Shalom, pastora Tatiana, querida. Um beijo no seu coração. Shalom. França. Diz que nos Estados Unidos tá com uma nevasca muito grande. Michigan, né? Ó, tem gente de Portugal. Sejam todos bem-vindos. Amém? Massachusetts. Tá frio, meu povo. Segundo o tempo, né? Os geofísicos, final de janeiro vai ficar muito frio, muito, muito frio mesmo, amém? Gente, a live de hoje é muito top, é sobre portais espirituais. Essa é uma live presta atenção, eu não faço ela aberta em qualquer lugar, né? Eu tô fazendo ela aqui porque é de madrugada, um povo maduro, mas não faço ela em qualquer lugar. Por quê? Por causa da mente escassa do povo, religiosa, que não entende isso, tá bom? Mas enquanto vocês entram, até eu vou buscar a referência da palavra que eu quero dar hoje. Marana soro kochora malana que chiter que tora baranas tora mas. Amém. Glória a Deus. Achei já. Amém? Aqui em Maceió tem um sol para cada habitante. Gente, aqui em São Paulo tá calor esses dias, né? Mas eu acredito que vai esfriar. Amém?
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Gente, esse chimarrão aqui é muito bom. Ele me ajuda muito. Ele é um chá meio amargo, não tem gosto de nada, não é doce, não é salgado, para quem não conhece. E eu acostumei desde pequenininha. É muito diurético, né? Então eu tomo desde pequenininha. Amém? Ano passado eu fiquei sem tomar café, então me ajudou bastante, né? Então, tomei bebida açúcar ontem, vou recomeçar o jejum. Minha querida, se você tomou bebida com açúcar sem querer, só pede perdão e continua o jejum. Às vezes pode acontecer, mas não é culpa sua. Amém? Certo? Não é culpa sua. Eu sei, até onde eu sei, o chimarrão é muito bom para digestão, muito bom para o estômago, tá? Até onde eu sei. Ok? Vamos começar pra gente não enrolar hoje? Amém? Vamos começar no nome de Jesus. Suzana, Lina. Gente, calma com a inscrição da conferência, porque o suporte vai entrar em contato com você se você se anotou naquela lista, tá? A gente quer deixar o mais claro possível. E eu preciso que vocês entendam que nós temos vários tipos de acomodação. Então, o que a equipe está fazendo? A equipe agora está colocando as fotos da acomodação, o que tem em cada acomodação, entendeu? Então, são mais ou menos 20 tipos de acomodação, tá? Desde a mais barata até a mais cara. Então, a gente está especificando tudo para quando você for escolher, tá? Não tenha erro nenhum, tá bom? Certo? Então, se anota na lista de espera, o suporte vai entrar em contato para você, tá? Deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem uma lista de espera porque é a nossa prioridade, tá? Se você quer comprar rápido, se anota na lista de espera. Depois que a equipe entrar em contato com todo o pessoal da lista de espera, imediatamente a gente vai liberar os links em tudo que é lugar, tá bom? Mas a gente precisa respeitar essa prioridade que a gente mesmo criou, que é o quê? Você que deseja ir, você se anota na lista de espera, amém? Eu vou colocar o link nos meus stories hoje de novo, tá? E coloco lá, a Nani vai colocar. Nani, faz o seguinte, fecha o grupo do Global e coloca o link da inscrição lá, tá? Então, se você que já quer fazer a sua pré-inscrição, se anotar, o suporte vai entrar em contato com você, tá bom, meus amores? Tá? Então, vamos lá. Fecha agora os teus olhos, no nome e na autoridade de Jesus, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu entrego, Senhor Deus, esse dia a Ti, Pai, Te glorificando e Te rendendo graças. E já, Pai, convoco, Senhor Deus, uma miríade de anjo, Pai, qualificada de guerra, com espadas de fogo na mão, Senhor Deus, quebrando agora toda hoste maligna, onde quer que a minha voz chegue. Eu declaro agora, Senhor Deus, que o Senhor use a minha voz com violência, Pai, contra qualquer tipo de demônio. Que caiam agora por terra em nome de Jesus, que saiam das casas, dos pensamentos, dos corações. Rivar que me ancholo derge dele maiasterk, sherke dele marasturgo delemant. Nós destronamos agora, Pai, toda hoste do mal, Senhor Deus. Tudo aquilo, Senhor Deus, que vem tentando, Pai, derrubar o teu filho ou a tua filha, cai por terra agora em nome de Jesus. Eu destrono todo pensamento do inferno, todo dardo inflamado do inferno e convoco agora, Pai, o Espírito Santo de Deus com uma atmosfera de glória genuína, palpável, né? Pai, enche o lugar agora com a tua glória, com o teu poder, com a tua unção, com a tua ousadia, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, seja mais que bem-vindo. Essa live é tua. Você é o nosso pastor presidente. Então não apenas me usa, mas me tome neste lugar, como lhe apraz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então vamos lá. Qual que é o capítulo de hoje, meu povo? Qual que é o capítulo de hoje? O que nós lemos ontem?
Vamos ver se vocês estão antenados. Como eu tava fazendo as tarefas pra frente, peraí. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Capítulo de hoje, gente. Amanhã nós já vamos ler Apocalipse. Então pega a visão. Amanhã nós vamos ler Apocalipse. Amanhã nós vamos ler Apocalipse, tá? Então amanhã vai ficar, essa tarefa de agora vai ficar uma tarefa a mais, tá bom? Então vai ficar uma tarefa, um capítulo a mais. Então agora é 1 de João 1, tá? Então vai ficar para casa. 1 de João capítulo 2, 3, 4, 5, aí 2 de João capítulo 1, 3 de João capítulo 1 e Judas capítulo 1. Então você vai ler um pouquinho a mais, porque aí amanhã já é Apocalipse, tá? Eu já até estudei Apocalipse aqui, nessa Bíblia aqui, para explicar para vocês. Eu já tô, na verdade, no Apocalipse 4, ok? 1 de João capítulo 1, perfeito, tá? Então vamos lá, vamos ler, que hoje a live é poderosa, amém? 1 de João, capítulo 1. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora, testemunhamos e lhe proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aqui o que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Amém? Viver na luz. Aí no verso 5, tá? Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, grifa aí, nos purifica de todo pecado. Então, o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Então, quem falar aí que não tem pecado, porque já teve gente que falou para mim que não tem pecado, é uma pessoa que se engana, porque todo dia a gente peca, amém? Todos os dias a gente peca. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso. Então, quem falar que não peca, está falando que Deus é mentiroso. Olha só, gente. Mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Amém? Certo? Então tá. Então, agora, a sua leitura vai. Vou encerrar aqui porque o nosso assunto hoje é outro, tá bom? Primeiro a João, do capítulo 2 até onde você vai ler, amém? Até Judas, capítulo 1. Amanhã a gente começa com a série, tá? De Apocalipse. E Apocalipse vai ser um capítulo por dia. A gente vai ler, eu vou explicar o Apocalipse para você. E se der tempo, eu abordo alguma coisa, tá bom? Certo? A gente vai continuar assim. Então, Apocalipse são 22 capítulos, tá bom? Então, serão 22 dias, certo? Perfeito? Então, você já se prepara, tá bom? Já se prepara, porque Apocalipse, você já começa uma oração assim: Senhor, traga para mim entendimento da sua palavra,
tá? Porque às vezes eu posso explicar para você aqui e você pode não entender, tá bom? Então anota aí, portais espirituais, amém? Portais espirituais. Anota aí, portais espirituais. Quem quer começar a ler Gênesis em casa, pode ler, mas depois nós vamos continuar com 7 capítulos e 7 capítulos. Gente, o começo de Gênesis vai ser fundamental, porque eu sei muita coisa que tem de trás ali da revelação, tá? Então, hoje é portais espirituais. Pastor, esse negócio de portal, não sei. Tá, então você vai abrir comigo, tá? Agora. Eu quero abrir na minha Bíblia, só um pouquinho. Deixa eu achar aqui. Você vai abrir comigo em Atos, capítulo 8, tá? Vai lá em Atos. Atos é o 5º livro do Novo Testamento, tá bom? Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. 39. Atos, capítulo 8, versículo 39. Amém? Tá. Você acredita em teletransportação? Você acredita nisso? Eu vou te provar que a Bíblia vai mencionar, tá? A Bíblia vai mencionar alguém que foi teletransportado. Amém? Então, vamos lá. Atos, capítulo 8, versículo de número 39. Então, vamos lá. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Felipe apareceu ao norte, em uma cidade chamada Azoto. Então aqui, Felipe estava evangelizando o eunuco. E ele é retirado, tá? Primeiro, olha só aonde Felipe estava. Ele estava na estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. Aí o Espírito Santo toma Felipe e ele se encontra numa cidade chamada Azoto, que entre uma distância e outra é exatamente mais ou menos entre 60 e 65 quilômetros. Então, Felipe foi teletransportado, tá? Por um portal dimensional da glória de Deus, através do Espírito Santo, tá? Então, Atos, capítulo 8, versículo de número 39. Certo? Uma referência bíblica para você, ok? Outro portal dimensional que se abre quando Deus toma quem? Enoque, quando Deus toma Elias, ok? Então eu tô falando de algo ainda mais profundo, um portal onde o Senhor toma alguém aqui da terra, tá? Felipe, ele foi teletransportado dentro do próprio plano terrestre, mas Elias, mas Enoque, eles foram levados em corpo a outra dimensão, certo? Foi transladado, teletransportado, ok? Certo? Então, vamos lá. Então, perfeito. Então, portais espirituais podem trazer esse tipo de coisa. Então, você pode colocar transladar. Pastora, você acredita que tem gente hoje que vive isso? Sim. Mas quem vive esse tipo de experiência não vai contar. Exatamente, Vânia, portais celestiais. Amém? Certo? Ok. Gente, Paulo não sabe se foi em carne ou espírito. Amém? Ele não sabe se foi em carne ou espírito. Então, vamos lá. Então, vamos lá que eu quero falar para você. Os portais espirituais, eles existem, tá? E eles estão todo o tempo em contato conosco aqui na Terra. Então, como você viu aí, Felipe, ele é transladado de um lugar para o outro.
E para isso teve que ter um portal dimensional. Eu não sei se você já viu a ciência falando dos buracos de minhoca, né? A ciência tenta explicar que você entra num lugar e sai em outro. Então é mais ou menos isso daqui. Então eu quero estar falando hoje sobre tipos de portais que acontecem no mundo espiritual, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu preciso que você entenda. Vamos falar dentro do reino das trevas, tá? Vamos falar dentro do reino das trevas, tá bom? Gente, para entender esse assunto aqui, você tem que ser espiritual. Porque se você não for espiritual, você não vai entender isso aqui. Perfeito, Sância. O sábado é um portal dimensional. É um dia que está aberto nas regiões celestiais. Amém? Certo? Mas eu quero aqui abordar com você esses portais dimensionais, tá? Celestiais, pelo reino das trevas primeiro, depois nós vamos falar pelo reino de Deus, tá bom? Então, por exemplo, se dentro da sua casa tiver um livro de magia e nele tiver algum pentagrama, se nele tiver alguma oração maligna, alguma oração invocando demônios, só o fato desse livro estar na sua casa, livros podem abrir portais. Então você pode colocar aí, livros consagrados, abre portais espirituais. Mas para quê, pastora? Para que abre? Para que demônios entrem, tá? Então livros consagrados a demônios, tá? Também. Perfeito, Arão. Relação sexual fora do casamento também é um portal, tá bom? Também é um portal, porque ali se abre o quê? O ato sexual, todo ato sexual gera uma energia, certo? Então, quando tem essa energia e ela não está debaixo da aliança, quem vem se alimentar disso daí também são demônios, tá? Então, vamos lá. Livros, pode colocar aí, e objetos consagrados. Por exemplo, filtro do sonho, olho grego, ok? Todos esses objetos místicos, eles têm um poder de manifestação no mundo espiritual, tá bom? Então, por exemplo, o filtro do sonho, ele pode influenciar no seu sonho. Gente, quem perguntar pra mim de Big Brother, eu nem vou comentar nada. Big Brother é uma coisa maligna. Você tá vendo um monte de gente lá dentro. Eu vejo só pelos vídeos, os cortes de vídeo me mandaram. Um monte de gente manifestado. Gente, primeira coisa, quem vê Big Brother é uma pessoa atrasada na vida. Quem assiste Big Brother não cuida da sua própria vida. Quem busca esse tipo de entretenimento, eu sinto muito, mas não tá no centro da presença do papai. Não, primeira coisa, quem assiste televisão e perde tempo com as mentiras que a televisão mostra. Se você não entendeu ainda que a mídia manipula a sua cabeça, então eu preciso que você entenda. Você quer uma notícia? Você pode ver que as notícias verdadeiras que saem por aí nas plataformas, elas não aparecem dentro hoje do nosso jornal. Eles só trazem o quê? Aquilo que eles querem para alienar o povo. Então, por favor, gente, vocês são, tá? Tá, então coloca aí livros, objetos, filmes e séries. Pastora, por que filme e série? Não é qualquer filme e qualquer série. Por exemplo, um filme de bruxaria, de satanismo, e aí lá no filme eles vão tentar replicar de forma mais verídica possível. Por exemplo, o filme da Sabrina, não sei se vocês já viram o filme da Sabrina, é um filme satânico. E lá eles fazem muita invocação de demônios, tá bom? Então vamos lá. Quando há invocação de demônio e a sua televisão é um espelho, cria-se um portal dimensional pelo espelho da televisão, porque toda tela é um espelho, por isso que você precisa consagrar suas telas, tudo que tem espelho dentro da sua casa, tá bom? Então, filme e série, porque tem as invocações, aparecem os pentagramas dentro ali, é pura magia, exatamente, pastora Jerusa, é pura magia, tá? Então, você tá assistindo alguma coisa, vai ter algum ritual ali, você não esperava isso, você passa pra frente. Não deixa isso mostrar, isso já repreende, tá bom? Livros, objetos, filmes e séries, tá? Esses objetos aqui são os objetos consagrados. Coloca aí, gente, espelhos. Pastor, eu não acredito que espelho abre portal, não. Então tá, eu vou te contar agora uma história, tá bom?
Vou te contar uma história de uma pessoa perto de mim, tá? Quem me falou que espelho é um portal foi o próprio Deus. E aí eu comecei a pesquisar isso, encontrei muitos testemunhos sobre isso, inclusive uma pastora que é da nossa equipe, tá bom? Então vamos lá. Uma pastora que não era pastora ainda, mas estava se convertendo ao evangelho, veio uma missionária na casa dela. E essa missionária começou a orar dentro do quarto dela. E ela falou assim, olha, Deus está me revelando que todo dia, 3 horas da manhã, um demônio sai de dentro daquele espelho, que é o horário que ele pode sair, ele senta ali naquela poltrona e ele te sufoca à noite. Você não passa por isso à noite? Ela falou que passava. Só que na hora, ela muito religiosa ainda, ela não deu muito crédito. E aí a pastora, essa missionária orou, quebrou. Enfim, ela falou, missionária, eu vou te levar embora. E ela pegou e foi levar a missionária embora. E quando ela chegou, tá? Quando ela chegou, o espelho estava estraçalhado no chão. Porque o demônio teve que sair dali e logo ele quebrou o espelho. Tá bom? Você entendeu? Tá. Pastora, por que um demônio se esconde dentro do espelho em qualquer outro lugar? Às vezes não. Porque o espelho, eu preciso que você entenda, e para mim explicar isso para você, você vai ter que entender um pouco de física, um pouco disso daí. Então vamos lá. Tá. Aqui tem um espelho, certo? Aqui, ó, tem um espelho. Então quando o espelho está, por exemplo, se o espelho, eu tô aqui na minha cozinha, o espelho está projetando a cozinha. O espelho está refletindo a cozinha. Então, o espelho criou outra dimensão. E às vezes, pela oração, pela minha consagração, o demônio não pode ficar no lugar físico, mas pode entrar no outro contexto que é dimensional e que ninguém consagrou ainda. Que ninguém tomou esse território ainda. Então, os demônios, como esse demônio que estava lá na casa dessa pastora, ele vai falar assim, nós não podemos pisar dentro da casa dela, mas 3 horas da manhã abre uma brecha para nós sairmos, tá? Por que 3 horas da manhã? 3 horas da manhã é um portal dimensional para o reino das trevas e para o reino de Deus, aonde a batalha espiritual ela é mais forte. Então, quando você quiser batalhar, daqui a pouco eu vou falar no reino de Deus quais são os portais. Quando você quiser batalhar por qualquer coisa, você tem que acordar 3 horas da manhã, porque 3 horas da manhã é um portal aonde a sua oração ela tem mais violência. Porque quando você guerreia num lugar mais hostil, o que é um lugar mais hostil? Num ambiente espiritual com mais sensibilidade, tá? Com mais sensibilidade, a sua palavra é como se ela tivesse mais efeito no mundo espiritual. Você pode prestar atenção também no sábado, igual nós estamos hoje dentro do Shabat. O Shabat começou ontem ao pôr do sol. Eu não tô falando aqui que você tem que guardar sábado igual a adventista, não. Eu tô falando aqui que você precisa entender que sábado é o dia de Deus. É uma janela espiritual onde Deus consagrou esse dia dele. Amém? Tudo que você fizer tem mais influência e mais poder nas regiões celestiais. É exatamente por isso que o próprio macumbeiro, os próprios feiticeiros escolhem o sexta-feira à noite por causa do Shabat. Porque o mundo espiritual ele está hiper mega sensível. Amém? Certo? Então, livros, objetos, espelhos, séries, filmes, palavrões, coloca aí, palavrões. Se você não sabe, palavrão é invocação de demônio. Então, o demônio vem quando você chama ele, tá bom? Brigas também abrem portais para demônios, tá? Certo? Todo tipo de obra e despacho e feitiçaria... Gente, deixa eu explicar o mecanismo aqui para você. Então, a energia das suas emoções e dos seus sentimentos também abrem portais. Então... que energia funcionaria aqui nas palavras e brigas? A energia de raiva, de ira, essa energia também abre um portal dimensional para um demônio entrar dentro da sua casa. Ok? Certo. Tá, então coloca aí, obras de feitiçaria. Tá. Como que funciona uma obra de magia de feitiçaria? Tem que ter um sacrifício, tem que ter um pentagrama, tem que ter, primeiro, um sinal escrito.
vela acesa, um despacho e uma invocação demoníaca, ok? Então, com esses elementos, o macumbeiro bruxo, ele consegue abrir um portal dimensional e chamar um demônio para trazer riqueza, trazer a mulher do outro, isso e aquilo outro, tá bom? E isso funciona dessa forma. Gente, toda energia caótica, tá? Alguém falou aí fofoca. Toda energia caótica, ela abre portais para demônios, ok? Vamos lá, a vela. A vela, ela abre o quinto elemento, tá? Ela abre o quinto elemento. A gente tem o elemento, a gente tem água, fogo, terra e ar, tá? A vela abre o quinto elemento, um elemento espiritual. Então, eu vou te dar aqui agora, tá? Eu vou te dar aqui agora uma dica. Se você tem vela em casa e um dia acabar a sua luz, consagre essa vela a Deus. Fala, Senhor, eu consagro essa vela a Deus e declaro que essa vela não abre nenhum tipo de portal espiritual, ok? Gente, posso dar uma dica para você? Incenso e vela não é bom que você use dentro da sua casa, tá? Incenso principalmente, tá bom? Então, compra lá uma essência, como que fala? Aqueles negocinhos de cheiro que põe no banheiro, que tem como fala, que tem uns pauzinhos, eu tenho aqui nos meus banheiros, eu esqueci o nome, aromatizador, com líquido. E outra, vê esse aromatizador se não é consagrado pro amor, pra alegria, porque não é isso que traz alegria, que traz amor, não. É o sangue de Jesus dentro da tua casa, é isso mesmo. Gente, compra um bom ar, compra isso, que é muito melhor que incenso. O incenso é uma caatinga. Gente, incenso tem cheiro de terreiro. Quem já foi no terreiro aqui? Quem já foi no terreiro aqui e sabe que incenso tem cheiro de terreiro? Incenso tem cheiro de terreiro, tá? Então, vamos lá. Evita ter incenso dentro de casa. Tem outras formas de você acabar. Gente, vela decorativa. Gente, se tem vela na sua casa, ela é decorativa, só consagra a Deus. E toda vez que for usar, você fala, Senhor, eu declaro que isso daqui não abre portais no mundo espiritual. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas o bolo de aniversário, ele foi instituído por uma deusa, a deusa da lua, chamada Diana, que antes era feito uma torta e cheio de vela que representava a deusa da lua, tá? Presta atenção. Porque isso daí tudo eu vou explicar para você lá na escola de Libertadores. O que tem por trás do Natal, o que tem por trás do aniversário, do coelhinho da Páscoa e tudo isso, tá bom? Então, vamos lá. Pastora, mas então eu não posso fazer aniversário? Não posso ter vela? Não, você pode fazer aniversário e você pode ter a vela para o seu filho. Só que antes de você colocar a vela no bolo, você consagra. Não existe nenhum tipo de trabalho na obra de feitiçaria sem pôr uma vela, porque a vela ajuda a abrir esse portal dimensional onde tem essa transitação de demônios. Eu preciso que você entenda isso, ok? Eu preciso que você entenda isso com muito amor, com muito carinho, certo? Então tá, então você coloca aí, pode colocar incensos, velas, ok? E todo tipo de obra de despacho, certo? Ok? Todo tipo de obra de despacho. Simpatias, pastora, abre portais? Abre portais. Simpatias, abre portais, tá? Deixa eu contar uma história aqui pra você. O perigo de você morar numa casa e não consagrar ela. Tinha uma bruxa que morava numa casa. Bruxa, quando eu falo, mulher que fazia magia, encomenda, isso e aquilo, vivia fazendo trabalho pros outros. É uma bruxa, tá? É uma bruxa. E aí logo se mudou ali pessoas para aquela casa. E aí, essas pessoas que se mudaram ali, a geladeira queimava, tudo dentro da casa deles queimava. Tudo dentro da casa deles queimava. E aí eles descobriram, tá? Gente, pelo amor de Deus, quem lê horóscopo tá ainda em associação com Satanás. Pelo amor de Deus. Se você lê horóscopo, você acredita no demônio. Você não sabe que debaixo de cada trono de signo tem o quê? Tem um demônio. Eu já falei isso para vocês diversas vezes. Quem direciona o seu destino é o papai, é Deus, tá? Então, esse pessoal se mudou nessa casa
e queimava as coisas, até que um pastor foi lá e fechou os portais. Na tarefa de hoje eu vou mandar uma oração para você declarar na sua casa, fechando esses portais, tá bom? Nas regiões celestiais. Esses portais que abrem, né, para que os demônios venham transitar ali. Então, por que os demônios estavam naquela casa? Porque aquela mulher fez muita oferenda, fez muito sacrifício, fez muita invocação. Então, fica um lugar onde eles têm o quê? Livre acesso, e eles ficam transitando para cá e para lá, ok? Certo? Então, vamos lá. Livros, objetos, filmes e séries, espelhos, palavras, brigas, sentimentos ruins, emoções ruins, inveja, ira, tudo isso abre, tá? Os demônios, gente, eu preciso que você entenda. Tudo que dê para os demônios legalidade ou energia, igual a energia sexual. Anota aí, energia sexual ilícita. Então, não é a do seu casamento. Se você tá casado certinho, o Senhor vê o ato sexual como um ato de adoração, tá bom? Perfeito, Késia. Tatuagem abre portal espiritual. Perfeito. Por que a tatuagem abre? Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Ninguém faz tatuagem quando tá muito feliz. A pessoa só faz tatuagem quando tá passando por alguma crise. Eu não sei se você sabe disso. Toda tatuagem é a expressão da ferida de uma falta dentro da alma. Toda tatuagem é a expressão de uma ferida, de uma falta dentro da alma. Pastora, mas por que a tatuagem abre legalidade? Porque você derrama teu sangue. E muitas vezes, o que você escreve no seu corpo pode ser, sabe o quê? Um símbolo pagão. Um símbolo pagão. Mas, pastora, nem se eu escrever Jesus, a palavra diz, não marqueis o vosso corpo, nem no que está na terra, nem no que está no céu. Pastora, como você detecta uma pessoa que tem espírito de orfandade ou tem problema na sua identidade, braços tatuados? Se eu encontrar alguém que tem os braços tatuados, eu sei que essa pessoa tem problema na identidade dela. Porque ela quer demonstrar alguma coisa. Ela quer provar, afirmar alguma coisa. Gente, eu tô falando aqui pra você com todo tipo de propriedade e autoridade, porque eu lido muito nessa área de cura interior, tá bom? Pastor, eu fiz tatuagem na minha rebeldia, num tempo difícil, o que eu faço agora? Agora você consegue elas, tá? Deixa eu contar essa história aqui pra você ficar um pouquinho mais chocado. Pegamos uma legião de demônio terrível, um demônio assim pesado, sabe? E aí na hora que a gente tá quebrando e o demônio ali não queria sair, 3 horas batalhando, tá? 3 horas batalhando, aquela coisa, aquela loucura. Aí alguém falou, vamos ungir as tatuagens dela e vamos fechar elas no mundo espiritual. Quando nós fomos ungir as tatuagens dela e quebrar, o demônio fez... Eu levei ele semana passada. Aí ele falava de novo. Eu levei ele semana passada. Aí a filha dessa mulher chegou perto de nós e falou assim, o tatuador dela morreu semana passada, ele se matou. Só para vocês terem noção, tá? Só para vocês terem um pouquinho de noção. Então, se você fez tatuagem, você vai pedir para o Senhor fechar elas nas regiões celestiais. Sabia que às vezes você recebe aí pensamentos de tristeza, pensamentos de inferioridade, porque tem um portal que você abriu no seu corpo, meu querido e minha querida. Tem um portal que você abriu no seu corpo. Por que portal? Porque você derramou sangue. Você derramou o teu sangue para fazer uma marca no seu corpo. E quem se aproveitou disso, ok? Quem se aproveitou disso foi os demônios, tá? Então, a Bíblia diz... Pastor, então é bom não fazer tatuagem? Claro que não. Tatua Jesus no seu coração, amém? Toda vez que a Bíblia vai falar, escreva isso no seu coração, é para você escrever de forma espiritual, amém? Deixa eu achar aqui. Pastora, você é muito quadrada. Não, gente, eu entendo do mundo espiritual, eu entendo sobre libertação. Você acha que eu já não quis fazer tatuagem na minha rebeldia?
Eu quis demais. Graças a Deus, meu pai falou que cortava na faca, que me deserdava se eu fizesse tatuagem. Glória a Jesus pela vida do meu pai, porque senão hoje eu estaria arrependidíssima. Pastora, mas é tão bonitinho? Eu também acho bonitinho, só que eu sei o significado espiritual, tá? Eu sei o significado espiritual. Levítico 19, 28, se você quiser abrir. Não faça cortes no seu corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 28. Amém? A orelha você pode furar ela só nesse lóbulo aqui, ó, aonde não tem cartilagem. Todos os pontos aqui têm conexão com algum órgão do nosso corpo, mas aqui não, nessa parte molinha aqui, ó, tá bom? Uma hora eu explico isso aí pra você, tá? Piercing aqui, tem efeito de voodoo, gente, no mundo espiritual. Efeito de voodoo no mundo espiritual. Porque se eu mordo aqui, eu tô ligando essa parte com algum dos meus órgãos, amém? Depois eu explico isso muito bem pra você, tá? Levítico 19, 28, fala de tatuagem, tá bom? Outro versículo, 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, amém? 1 Coríntios 10, 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica, gente. Nem tudo edifica, nem tudo agrada o Senhor, nem tudo traz bom testemunho, tá? Eu não tô falando isso para você ficar com raiva, não. Eu tô falando isso porque nós que lidamos com o demônio, sabemos que quando estamos fazendo uma libertação muito difícil, uma das coisas que precisamos fazer, além de quebrar as consagrações, é fechar os portais das tatuagens. E aí a gente pergunta, onde você tem tatuagem? E os demônios tá ali na mente, querendo matar a pessoa. A gente fecha os portais, certo? Então, você já sabe disso daí, tá? Então, eu falei aqui, gente, são vários tipos de portais que o reino das trevas pode abrir. E o que acontece com esses portais? Portais que é aberto pelo reino das trevas, os demônios entram e há uma transitação de demônios, tá? Há uma transitação de demônios. E pastora, como que fecha esses portais? Através de uma oração. E hoje, presta atenção aqui, anota isso daí agora. Hoje você vai fazer essa oração. Espírito Santo de Deus, me mostre aonde tem na palavra, me mostre aonde tem na minha casa qualquer objeto, qualquer tipo de legalidade que esteja abrindo portais nas regiões celestiais, para que os demônios venham vir aqui. Então você vai falar, Senhor, me mostra aqui qualquer tipo de objeto. Aí Deus vai começar a te mostrar livro, objeto que às vezes foi ganhado e foi consagrado lá no terreiro, tá bom? Vai dessa forma, tá bom? Certo? Ok. Então tem livros que abrem portais, objetos, ok? Certo? Então, preciso que você entenda isso, ok? Tá, esses são os portais das trevas. Vamos falar rapidinho agora dos portais que são abertos, tá? Gente, quadros que tem, por exemplo, quadros que às vezes tem algo obscuro, quadros que foi inspirado num ser demoníaco. Também, gente, então presta atenção nas coisas. Gente, tudo que tem dentro da sua casa é profético, tá? Então, você sempre, por isso que a limpeza, a higiene é de Deus, porque sempre você tá limpando sua gaveta, tá tirando o que não presta, tá bom? Certo? Casa bagunçada, coisas acumuladas, coisas quebradas, traz o espírito de miséria, que é o quê? Os Exu Mulambo. Ontem eu tava vendo um rios aqui, uma casa toda cheia de acumuladores. Então, presta atenção. Coisas velhas, casa suja, casa desorganizada, gaveta com coisa vencida, faz faxina. Gente, uma pessoa que ela tá alinhada com Deus, ela tá com a sua vida arrumada, organizada. Por isso que eu falei aqui no começo do ano, faz uma faxina na sua casa, que tudo fica mais clean. Amém? Certo? O espírito mulambo,
Ele vem, ele habita dentro dos seus armários, dentro da sua casa, dentro da sua despensa. E o que ele gosta é de bagunça, de sujeira, de coisa quebrada, tá bom? Gente, quando você limpa a sua casa, você já destrona uma porção de demônios. Os demônios, qual que é o lugar que o demônio gosta? Eu tô falando agora de contexto. Eu vou falar agora de contexto para você natural. Lugar propício para demônios que tem bagunça, sujeira, coisas quebradas, coisas acumuladas, tá? Acumuladas, coisas quebradas, sujeira, brigas, mofo e escuridão, tá? Esse aí é a característica, tá? Certo? Então, mantenha a sua casa organizada no nome do Senhor Jesus, certo? No nome de Jesus. Auriculoterapia. Gente, a auriculoterapia não é furo, você sabe disso. Que é o quê? Uma sementinha que pega aqui. E aí a pessoa fica apertando e isso entra em conexão com a área nervosa e com a área o quê? Do corpo dessa pessoa, aonde estimula o organismo dela. Tá? Mas esse aqui não é o assunto de hoje, tá bom? Então vamos lá. Portais que são abertos no reino de Deus. Então anota aí numa outra banda, tá? Então, portais que são abertos no reino de Deus. Então vamos lá. Portais que são abertos no reino de Deus. Nós temos o maior portal aqui é o sábado. Pastora, como que funciona o sábado? Começa ao pôr do sol na sexta. Anota aí, pôr do sol da sexta e o pôr do sol do sábado. Esse dia é um dia do Senhor, ok? Outros portais que nós vamos ter, todos de 3 em 3 horas. Então, nós vamos ter, presta atenção, meia-noite é um portal. 3 horas da manhã, outro portal. 6 horas da manhã, outro portal. 9 horas da manhã, outro portal. Meio-dia, outro portal. 3 horas da tarde, outro portal. 6 horas da tarde, outro portal. E 9 horas da noite, outro portal. De 3 em 3, ok? Esses horários é como que nesses horários abrem fendas espirituais, aonde tudo é mais possível dentro desse horário. Então, por exemplo, aí tem gente que pergunta assim pra mim, pastora, mas esse horário, ele por exemplo, das 3 às 4 da manhã tá mais forte, aí vai diminuindo e depois abre um outro portal às 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, tá? Então você pode perceber que a oração 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, dentro desses horários, eles são mais sobrenaturais. Você pode ver que orar 3 horas da manhã, gente, é muito difícil. Mas quem ora nesse horário é muito, 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 muito sobrenatural, tá bom? Depois disso daí, nós vamos ter os portais da Páscoa. A Páscoa abre uma janela, um portal sobrenatural. Yom Kippur, Rosh Hashanah, que são o quê? Festa dos... Gente, todas as festas bíblicas. Não estou falando das festas do calendário gregoriano, estou falando das festas bíblicas. E quais são as festas bíblicas? Festa de Purim, festa de Páscoa, mas é a festa verdadeira no dia verdadeiro, tá? Você precisa entender que nós vivemos num calendário gregoriano. Nani, se você puder agora colocar lá no grupo o calendário judaico, que é o calendário da Bíblia, coloca lá fazendo um favor pro pessoal pegar, fazendo um favor. Ok, então vamos lá, vamos falando aqui, tá? O que mais que é portal no reino de Deus? Música, louvor e adoração. Então coloca aí adoração e louvores. Eu vou te provar que adoração e louvor é um portal agora, tá bom? Lembra na passagem que o profeta falava: traga-me tamborim para que eu possa profetizar. Traga-me harpa, né? Traga-me um arpista. Por quê? Quando o profeta, eu sou uma profetisa do Senhor. Quando eu me conecto com uma adoração, eu consigo acessar as dimensões do profético com muita mais violência do que de forma normal, natural, tá? Então, quando eu estou adorando o Senhor, louvando o Senhor,
A adoração, mas é adoração, presta atenção, é adoração genuína. Não é o louvor almático, gente. Gente, a gente tem 2 tipos de louvor. O louvor almático, pastor, eu sinto Deus? Eu sinto Deus no louvor almático. Eu também sinto Deus, mas o louvor almático, ele fala sobre mim, que Deus vai me dar vitória, que eu vou sair desse deserto. Ele fala sobre mim, ele fala o que Deus vai fazer para mim e é mais sobre acalmar o que? A minha alma, certo? É um louvor de Deus? Sim, é um louvor de Deus. Mas, quem estiver arrotando tá sendo liberto agora, tá? Arrotando, tossindo. Mais louvores de alta frequência, que são louvores que adoram a Deus. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Todo louvor que fala de Deus, da glória de Deus, que exalta a Deus, é um louvor de alta frequência, gente. Esse louvor é o que Deus quer escutar você adorando, certo? Então, quando você adora o Senhor nessa frequência, o profético fica mais sensível, a glória de Deus desce com uma velocidade extraordinária, exorbitante, tá? Então, os louvores o quê? De alta frequência. O outro louvor vai trazer muita cura para sua alma, tá bom? Muita cura para sua alma. Eu preciso que você entenda sobre isso, certo? Eu preciso que você entenda muito sobre isso. Então, os louvores abrem. Então, pastora, na outra parte eu esqueci de colocar música secular, tá, gente? Música secular abre portais para demônios. Porque na música secular, a maioria delas, as que fazem sucesso, elas são consagrados para demônios. Então, se você vê alguém explodindo aí na música secular, ela fez um pacto com Satanás. Quando você escuta essa música dentro da sua casa, você está abrindo algum portal para que esses demônios venham. Por isso que Satanás, ele atua muito através da música. Amém? Através da música, certo? Quem tá com arroto e vontade de vomitar, gente, isso é libertação. Daqui uns dias vou começar no TikTok com lives de libertação. Por exemplo, hoje eu vou fazer libertação na área de espírito de orfandade. Então vai ser tremendo, tá? Vai ser algo assim sobrenatural, tá? Quem tiver com muita coceira nos braços, significa obras de feitiçaria. Se começa a coçar, no final aqui da live eu vou orar e vou quebrar isso daí da sua vida, amém? Certo? Quem tá sentindo a tatuagem queimar, o Senhor vai fechar esses portais hoje. Nós vamos orar aqui, amém? Repreendo agora todo o sono, em nome de Jesus. Pornografia também, anota lá, gente, na outra pornografia, tá? Pornografia, abre portal e feio. A gente colocou, né? Energia sexual, tá? Então, os louvores, tá? Os louvores de alta frequência abrem portais para o Senhor vir, tá bom? Deixa eu contar uma coisa aqui muito boa que eu ia falar na série de angelologia que eu ia trazer para vocês. Se você quiser colocar aí uma partezinha, como abre portais, como que proporciona um ambiente para que os anjos eles permaneçam dentro da sua casa. Primeiro, você tem que ter uma comunhão com Deus, orar a Deus, escutar louvor, escutar pregação e ter uma casa consagrada a Deus. Os anjos vêm e eles vêm transitar dentro da sua casa. Anjo é um servo do Deus vivo e ele está num ambiente de glória. Então, anjo só transita ou permanece em ambientes que eles sintam que tem a mesma frequência e a glória de Deus, ok? Então, não adianta você querer ver anjo, ter uma experiência, se na sua casa você está fazendo invocação de demônio através de briga, através de palavrão, amém? Unge sua casa, adora o Senhor na sua casa, tá? Talvez amanhã nós podemos falar da série sobre os anjos, tá bom? Certo? Mas amanhã, gente, eu vou falar para vocês sobre Apocalipse. Se der tempo, a gente fala, tá bom? Jogos violentos de videogame também abre portal. Então, coloca aí, videogame. Tá, então, nos portais celestiais de Deus, da glória de Deus, a gente falou aqui do sábado, que vai da sexta-feira ao pôr do sol ao sábado. A gente falou das festas judaicas, que vai estar lá no calendário, no grupo, para você ver. Nós falamos dos horários, tá? Nós falamos aqui dos louvores, ok?
Aqui agora, presta atenção, coloca aí oração. Oração abre um portal celestial todos os dias. Mas não é a oração, gente, Nutella, é uma oração que você adora a Deus em espírito e em verdade, tá? Então a oração é quando você chama o que é sobrenatural, a atmosfera sobrenatural para o seu reino que é natural, amém? Então a oração, ela abre também portais dimensionais, certo? Ok? Vamos lá. Gente, todo tipo de tatuagem, gente, olha o que Deus tá falando aqui, gente. Gente, para de querer falar que você tá fazendo tatuagem de Deus. Gente, para com isso. Deus nunca te pediu isso. Deus nunca te pediu. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Gente, Deus nunca te pediu para você demonstrar o amor que você tem por Ele através de tatuagem. Ele quer que você demonstre o amor, a devoção que você tem por Ele através da sua conduta e do seu estilo de vida. Deus, Ele preza a obediência, amém? Não adianta nada você ter um monte de coisas, demonstrar que é cristão, num colar, num negócio, mas ter um coração sujo e podre, amém? Você precisa demonstrar que Jesus está na sua vida, tá? Que Jesus está na sua vida é no seu estilo de vida, amém? Você não precisa pagar tatuagem. O que você vai fazer? Você vai fechar esse portal nas regiões celestiais e pedir o perdão, tá bom? Pedir perdão para Deus. Tatuagem que eu falo, gente, de sangue, tá? Tatuagem que sai o sangue, tá bom? Então, dentro do reino de Deus, nós temos os portais que o quê? Trazem o quê? A glória de Deus de forma mais sobrenatural, tá? O que acontece? Quando nós jejuamos, nós anulamos as duas áreas que é inclinadas à matéria daqui, que é o plano físico, que é a alma e é o corpo. Só que quando nós estamos jejuando, nós elevamos o nosso espírito num grau e numa força maior. Logo, quando o nosso espírito está mais aceso, vamos dizer assim, eu me conecto de forma mais fácil ao mundo espiritual com Deus. É mais propício de eu ter sonhos espirituais, de eu ter uma experiência espiritual, tá? E tudo isso acontece através do quê? Porque eu me tornei sensível para viver o quê? Uma dimensão, uma experiência espiritual, tá bom? A Bíblia abre também dimensões espirituais. A Bíblia, quando você lê ela e Deus traz a revelação para ela e você sente, ela também. Então, gente, todo tipo de ferramenta abre dimensões espirituais nas regiões celestiais, ok? Todo tipo. Por exemplo, quem já leu o livro Portal 7 da Ulédice, né? Não sei falar o nome dela. Aquele livro abre portais nas regiões celestiais. Se você ler aquele livro, você vai começar a ter sonhos diferentes que você nunca teve. Você vai começar a ter experiências que você nunca teve. Porque aquela mulher, ela tem uma certa autoridade através do nome de Jesus nos portais celestiais. Amém? E eu preciso que você entenda isso com muita maturidade, tá? Eu li, pastora, eu não entendi nada. Você leu porque aquele livro lá, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. A Bíblia não foi feita para você entender. A Bíblia é um livro codificado que foi feito para Deus te revelar ele. E só recebe revelação deste livro quem está cheio do Espírito Santo. Então, uma dica. Quando você for ler um livro, você vai falar: Espírito Santo, me revela o que tem por trás da letra. E vai ter vezes que você vai orar assim e você não vai ter revelação, porque você não está maduro o suficiente para entender esse livro, para experimentar esse livro. Às vezes é um livro que é só para quem está num alimento sólido e às vezes você está lá no leite ainda espiritual. Então, uma dica para você entender... Presta atenção, uma dica para você entender o contexto espiritual de um livro ou da Bíblia. Quando você, antes de ler, você vai fazer essa oração aqui. Espírito Santo de Deus, me revela o que tem por trás da letra.
Eu quero entender a revelação plena do que Deus quer falar comigo. Amém? Você vai fazer esse tipo de oração, certo? Ok? Perfeito? Então é isso, tá? Deixa eu ver se eu lembro de mais algum portal aqui. Tá, coloca aí montes. Montes. Não tem as pessoas que sobem no monte? Quando você sobe no monte, o monte é um lugar que está com uma certa elevação. Por que que é mais sobrenatural orar no monte do que orar na sua casa? Por quê? É mais sobrenatural orar no monte do que na sua casa. Porque é um lugar de mais altitude, é um lugar de sacrifício. Então, subir no monte, você já gera um sacrifício de subir nesse monte, ok? De subir em cima desse monte. Então, o monte, quando a gente vai no monte ou vai no meio da mata, também é um lugar mais sobrenatural que abre portais nas regiões celestiais. Muitos satanistas entendem que esses lugares dentro da natureza é propício para fazer as obras, mas também é mais propício também para buscar a Deus. Então tem pessoas que vão, esses dias nós fomos na mata orar para os gravetos ficar aceso, mas não aconteceu por causa da noite. Mas tem pessoas que vão na mata orar e os gravetos fica tudo aceso. Amém? Ficam todos acesos, é uma coisa sobrenatural, tá? Então a mata fechada, os montes também são lugares que facilitam essa abertura da conexão com Deus, de você viver experiências sobrenaturais. Amém? Gente, se não fosse verdade, por que as pessoas continuariam indo tanto no monte? Continuariam indo tanto nessas matas fechadas? Então eu tô falando isso para você, tá? Porque isso daí, realmente, ok? Tá, deixa eu ver se eu lembro mais de alguma coisa. Se vocês lembrar, vocês que já estão acostumados com o meu conteúdo, é porque eu, gente, como ontem eu saí o dia inteiro, eu não pude fazer um prévio resumo para vocês, tá? Mas é isso, tá? Então, tem os portais que abrem mediante a glória de Deus e que Satanás também usa, tá bom? Certo? Vamos orar para a gente encerrar? Agora tem o portal 8, tá? Eu vou colocar lá no grupo o livro do portal 7 e o livro do portal 8. Nani, querida, se você puder colocar lá o livro do portal 7 e do portal 8, que nós já temos, coloca lá no nosso grupo, tá? Para você ler. Por exemplo, gente, 4 e 44 é um portal. Você sabia que 4 e 44 é um portal? Aonde está falando isso? Foi um portal que eu gerei no mundo espiritual para recrutar generais de Deus. 4 mais 4 mais 4 é 12, significa discipulado. Significa ide, significa levantar pessoas, amém? Significa 12 meses, amém? Significa 12 tribos, ok? Então você consegue entender como eu sou profética e estratégica aqui nas coisas que eu faço? A live não começa 4h44 porque eu achei um número interessante. Não, porque eu gerei isso com vocês no final do ano passado. E eu apresentei para Deus que nesse número nós abriríamos um portal dimensional em qualquer lugar da Terra para que pessoas pudessem crescer de forma violenta nos 12 meses do ano, se levantando como discípulo, general, treinado, habilitado nos reinos celestiais. Amém? Então, pastora, nós podemos gerar um portal dimensional? Sim. Então, se você começar a falar, Senhor, todos os dias eu vou levantar tal hora, porque eu vou guerrear nessa parte, eu vou conquistar minha família para Jesus, você pode e faça tudo dentro desse horário. Esse horário de 4h44, na verdade, é uma porta. É uma porta que eu convidei você para entrar e todos nós nos assentamos nas regiões celestiais para aprender todos os dias e crescer de forma violenta e exponencial.
E eu falei para o Senhor, Senhor, eu estou convidando os remanescentes, o povo que não se dobrou a Baal. E para mim, encontrar esse povo, já tem que ser de forma sacrificial. Porque eu sei que se eu fizer uma live 8 horas da noite aqui, bomba. Eu sei, gente, eu conheço o meu conteúdo, eu sei o conteúdo que eu entrego. Mas eu falei, Senhor, eu quero, primeira coisa, o sacrifício deles. Porque eu sei que quem vier para a live 4h44, o primeiro já tá entrando com sacrifício. Você não entendeu ainda? Tudo que eu faço, gente, é extremamente estratégico. Quando você vem para a live 4h44, você já entrou com sacrifício. É por isso que você vai crescer esse ano, 50 anos em 365 dias. Porque quando você vem para a live, você já entregou seu sacrifício do sono. Você já veio com o seu sacrifício pronto. Você entrou nesse lugar dimensional com um sacrifício. Isso aqui é só para quem é espiritual. E Deus ama sacrifício. Então todos os dias aqui na live cedo você já entrega seu sacrifício. Que é o quê? A sua 1h30 de sono que você poderia estar dormindo e agradando a sua alma e a sua carne. Amém? Certo? Você vai na padaria? Não? Ok? Então vamos lá. Eu quero orar por você. Eu preciso, gente, porque eu vou dar uma saída hoje, tá? Preciso orar por você. Preciso te abençoar no nome de Jesus. Amém? Eu vou mandar as tarefas, eu tô com as tarefas 2 dias atrasadas, eu vou mandar do dia 18, 19 a do dia 20, ok? A leitura de amanhã é Apocalipse, tá? E vai ser sobrenatural. Fecha os teus olhos agora. Lembrar vocês, nós temos a imersão sábado que vem, vai ser poderosa, sobrenatural. E fiquem em paz, logo nossa equipe de suporte entra em contato com você sobre a inscrição para nossa conferência Mais Retiro Global Fire 2024, que vai ser dia 28, dia 29 e dia 30 de junho deste ano, ok? Certo? Então vamos lá, fecha os teus olhos agora que eu quero orar pela sua vida. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento a vida de cada homem e de cada mulher de Deus que está aqui. Que eles possam, Senhor Deus, tirar de suas casas tudo aquilo que abre ilegalidade. E Pai, é no nome e na autoridade de Jesus que agora, Senhor Deus, eu quero declarar que todo tipo, Senhor Deus, de legalidade espiritual que possa haver no corpo deles, na casa deles, eu, pela autoridade que me foi imposta aqui na terra, eu destrono e cancelo no nome e na autoridade de Jesus. Quebramos toda obra de feitiçaria, toda obra, Senhor Deus, que foi lançada contra eles por palavras. Pai, eu quero declarar aqui agora que o sangue do Cordeiro começa agora a lavar e revestir cada um. Eu quebro, Senhor Deus, todo laço do inimigo e peço, Pai, que a partir de hoje o discernimento espiritual de cada filho e filha que estão aqui, Pai, venham ser abertos e que eles possam, Pai, executar, Pai, a glória, Senhor Deus, da Tua presença, trazer e manifestar todos os dias aqui dentro da Tua casa, no nome e na autoridade de Jesus. Pai, eu declaro, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o dia de hoje será sobrenatural. Pai, no nome de Jesus, eu peço agora que o Espírito Santo venha convencê-los e venha mostrar para eles tudo que está fora do lugar na sua casa. Aonde, Senhor Deus, os demônios têm se alojado e têm se escondido. Que esses objetos, que esses livros, que tudo isso, Pai, que está dentro da casa deles, possam ser removidos através da influência do Espírito Santo de Deus. Pai, é isso que eu oro, isso que eu decreto. Fecho todos os portais de tatuagens, Senhor Deus, nas regiões celestiais, aonde a minha voz chegar, eu declaro agora que o anjo do Senhor coloca a mão em cada uma das tatuagens e fecha agora, Malakandarast, todo o portal que foi aberto. Nós recolhemos todo o sangue derramado, nós recolhemos toda a intenção do coração do tatuador agora, em nome de Jesus Cristo. Nós fechamos agora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Eu vou mandar uma tarefa com uma oração para você fazer dentro da sua casa. Amém? Dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Certo? Amanhã você tem um encontro comigo, 4h44 da manhã, onde nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Ok? Você sabe, essa live não fica salva. Por quê? Gente, se eu começar a deixar essa live salva,
você não entra com sacrifício. E eu quero que você desperta. Amém? Eu quero que você desperta. Eu quero que você absorva esse conteúdo que eu estou entregando para você, que você não vai ter em lugar nenhum. Amém? Em nome de Jesus. Beijo no seu coração.